Pode ir. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez vamos meditar na palavra do nosso Deus, né, de uma maneira que estamos acostumados, né, nos últimos dias, devido às últimas notícias sobre o coronavírus, o Covid-19. Estamos nos reunindo em nossos lares e é interessante essa reunião nos lares que me faz refletir sobre o início do cristianismo, onde os irmãos, primeiro cristãos, se reuniam em seus lares e a gente via ali as coisas acontecer, o milagre de Deus acontecer. Cada lar era uma igreja e ali não havia, a Bíblia diz em Atos, diz que ali não havia falta alguma, porque os irmãos tinham comunhão, viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações, na leitura da palavra, em tudo ele tinha algo em comum. Então ali Deus agia de maneira extraordinária e nesse momento de reclusão que estamos, nesse momento que estamos protegidos em nossos lares, é um momento também de a gente buscar essa unidade familiar, buscar esse partir do pão que é a palavra de Deus com nossos familiares. Muitas vezes nós não tínhamos a oportunidade de levar, de convidar o nosso familiar para ir à igreja, ou ele ficava de alguma forma tímido, com vergonha de ir à igreja. E agora a igreja foi até a ele, foi até a sua casa, né? Então convida ele, senta no sofá e vão meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero pedir a vocês para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, apenas o versículo 22. Enquanto você vai buscar a Bíblia, abre a Bíblia no livro de Mateus 10, 22, eu aguardo enquanto vocês abrem a palavra de Deus, e que aquele do seu lado que não tiver a Bíblia na mão, compartilha com ele um pouquinho dessa palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Pai, que nós fazemos explanação da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa, Pai, visitar cada coração. A Tua palavra diz que é um Deus, Pai, onipresente, estaria em qualquer lugar ao mesmo tempo, que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que não muda, é um Deus imutável, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor visite cada família, Pai, cada casa, que essa mensagem, Pai, estiver alcançando, Pai, nessa hora, nesse momento, nessa noite, Pai, e faz aquilo que tem que ser feito, Pai. Visita corações, alimenta nossas almas, fala conosco, fala com meus irmãos que não ouvem nessa noite, Pai. Fala, Pai, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Veja comigo, meus amados irmãos. Jesus, ele tinha uma preocupação de reunir os discípulos. Dessa feita, ele reúne os discípulos, ele envia os discípulos a outras cidades para alcançar, para que o reino dele crescesse. E ele envia o discípulo, ele ensina o discípulo como se comportar, o que os discípulos iriam enfrentar por amor do nome do Senhor. Então, quando chega no versículo 22, nós vemos Jesus, o próprio Jesus falando para o discípulo. Quando ele via o discípulo, ele prepara o discípulo, ele fala: olha, odiado de todos vocês serão por causa do meu nome. Mas interessante que na parte B do versículo vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa é uma das partes que nós vamos tentar nessa noite falar um pouquinho de perseverança. Porque a Bíblia diz e deixa claro, o próprio Jesus deixa claro para o discípulo: não importa o que vocês passarem, não importa o que vocês estão passando, não importa o tamanho do mar que se levantar, não importa o tamanho do exército que vier contra você, não importa a potência do vírus que tenha cometido a nossa nação, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é importantíssimo para nós como crente, porque a perseverança é interessante que
O significado, meus irmãos, de perseverança é aipomen, no grego aipomen, e significa estabilidade. Ou seja, perseverança é estabilidade, que é constância, que é firmeza, que é paciência, que é sofrimento, que é resignação, que é resistência. Aí eu paro para analisar o que seria para nós hoje como crente essa perseverança. É prosseguir, continuar e nunca desistir. Ou seja, continuar sempre, prosseguir sempre, desistir, meus irmãos, jamais. Essa palavra desistir não pode estar no nosso dicionário. Não pode estar, não é uma opção para o crente desistir, mas é prosseguir, independente da luta, independente da circunstância, independente do mar se levantar, independente das crises sociais, independente do meio cultural que nós vivemos, independente do meio religioso que nós vivemos, é prosseguir, independente de luta, independente de enfermidade. A Bíblia diz uma palavra muito interessante, o próprio Jesus fala em João 16, versículo 33. E isso me faz refletir o momento que nós vivemos. No mundo tereis aflições. Passaríamos por aflições. O povo de Deus, o próprio Jesus preparou e falou: olha, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus já venceu por nós. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Agora, meus irmãos, nós temos que prosseguir. A Bíblia diz que agora nós temos que perseverar, prosseguir. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo a chegar, nós temos algo a conquistar, que é a nossa vida eterna, é a nossa salvação. E para isso nós passaremos por essa dificuldade, nós passaríamos por essa luta, mas a Bíblia diz, e é claro, que aquele que conseguir passar, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E veja bem, meus irmãos, o subtítulo que eu pude ver nessa mensagem, o primeiro ponto que eu falei de perseverar, é estar na presença de Deus. Porque perseverar é você estar na presença de Deus. Porque as lutas vêm, a dificuldade vem, o mar se levanta, tudo isso vai te tirar da presença de Deus. E a perseverança é você ficar na presença de Deus. A constância, você ser constante, você estar ali perseverante, constante, na certeza da sua vitória. É ter certeza, meus irmãos, que ninguém, nada, tem o poder de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja comigo essa passagem que vai nos dar um alento à nossa alma. Um cristão que não persevera não faz história. Isso me faz lembrar o início do cristianismo, lá na igreja de Atos, que nós falamos, os irmãos primitivos, eles perseveravam. A Bíblia diz no versículo, no capítulo 2, versículo 42 e 47, que eles perseveravam, unânimes, na leitura da palavra, nas orações, num partir do pão, e tudo isso, meus irmãos, pela fé. Em Marcos 13, versículo 13, vai nos dar um reforço no que nós estamos falando. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez a gente vê no livro de Marcos, falando de perseverança, a importância de nós como crente, como família do Senhor, que pertencemos ao Senhor, que dizemos que servimos a um Deus vivo, Deus poderoso, e servimos justamente perseverar nesse momento, para que possamos fazer história, como a igreja primitiva fez história, como aqueles homens que perseveraram fez história, como Ana perseverou fez história na perseverança. Ana não podia ter filho, Ana era estéril, Ana tinha uma impossibilidade, mas ela tinha um sonho. E muitas vezes nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos sonho também. E para que esse sonho seja realizado, nós temos que perseverar. E a Bíblia diz que nós temos um objetivo, que é a nossa vida eterna. E a Bíblia diz que só vamos conseguir se a gente perseverar. Porque nós estamos, meus irmãos, numa caminhada. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos de passagem. E nessa caminhada se levantam muitos obstáculos.
É como se nós estivéssemos num terreno hostil que estamos. E você vai passando naquele terreno hostil, naquele campo minado, onde em vez de quando estoura uma dinamite, uma granada, e você tem que se esquivar para um lado, se esquivar para o outro, para passar assim o momento que nós vivemos. É muita luta, é muito coisa para não desanimar, mas a ideia da palavra de Deus aqui nesse versículo é perseverar, independente de qualquer coisa. Devemos perseverar em produzir bons frutos, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que continuar produzindo bons frutos. E que bons frutos nós podemos produzir dentro do nosso lar, guardado. Eu vi um vídeo bem colocado pela uma antiga minha esposa, que ela falava dos passarinhos, né, que os passarinhos, eles estão presos, e ela nesse momento de quarentena se sentiu presa como os passarinhos na gaiola, e ela motivava as pessoas a soltarem os passarinhos. Que coisa linda o entendimento que ela teve de soltar os passarinhos. Isso é perseverar em produzir bons frutos, né? É fazer a coisa certa, é falar da palavra de Deus mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas. Nós devemos produzir bons frutos. Interessante, quem recebe verdadeiramente a palavra de Deus deve produzir bons frutos, com paciência, com resignação, e que venha alcançar, através desses bons frutos, nós alcançaremos sim a vida eterna. É promessa do Senhor também, que nós produzíssemos bons frutos, nós no automático herdaríamos ou conseguiríamos a vida eterna, porque a nossa caminhada, a nossa vida é cheia de altos e baixos. E nessa ideia de você produzir, é a mesma coisa de você colher o que você plantar. Se você planta uma muda de banana, você vai colher, depois de 2, 3 meses, banana. Nós tivemos essa experiência lá no nosso terreno da igreja. Nós plantamos banana, eu plantei banana e está lá agora um carro de pezinho de banana. Daqui um dia está com caixa de banana, né? Mas porque eu plantei banana. A mesma coisa se eu plantasse abacaxi, eu colher abacaxi. Se eu plantasse maracujá, eu colher maracujá. Nós não podemos esperar de plantar banana e colher no pé de banana maracujá, não, jamais ia acontecer isso. A mesma coisa é aquilo que entra com produzir bons frutos. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas maus, nós vamos colher coisas maus. Então, quando a Bíblia fala que perseverar em fazer o bem, em fazer boas obras, em produzir bons frutos, você tem uma recompensa, está lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aquele que perseverar em fazer o bem, tem uma recompensa que é a vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Aquele que perseverar em fazer o bem, terá uma recompensa. Então, nesse momento, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma situação totalmente ao contrário de que nós poderíamos produzir bons frutos, porque a imagem que nós temos, a leitura que nós fazemos de produzir bons frutos, é quando tudo vai bem. A gente imagina que no momento de crise, no momento que nós estamos vivendo de quarentena, preso no nosso lar, nós não podemos produzir bons frutos. Sim, podemos sim. Podemos ajudar uma pessoa que está necessitada. Quantas pessoas hoje no nosso país, nossa nação, está sem se alimentar direito por falta de um alimento que não tem. Vai no mercado, não tem. A crise está afetando o meio financeiro, as empresas. Então, nossos irmãos estão sem receber salário. Então ele não tem alimento para levar para suas casas, para seus filhos. E muitas vezes você está em casa, você está com a sua despensa ali, cheia de alimento, divide esse alimento. Isso é bons frutos. Isso é produzir bom fruto em tempo de crise. Meus irmãos, em tempo de crise é um tempo oportuno para a gente falar do amor de Deus, para vivermos um avivamento. Estamos vivendo uma época propícia para um grande avivamento no Brasil. Aliás, eu acho que depois dessa crise, que depois dessa contaminação toda pelo vírus, contaminou o mundo praticamente, eu acho que depois dele nós vamos viver um avivamento. E nós temos que estar preparados para esse avivamento, porque nós estamos numa caminhada, nós estamos prosseguindo, nós temos, meus irmãos, um direcionamento. O nosso lugar é chegar no céu.
O nosso objetivo é chegar no céu, então nós estamos prosseguindo em direção à nossa casa, em direção ao céu. E nessa caminhada nós temos a oportunidade de servir ou não a Deus. E Ele quer contar conosco, Ele conta comigo e com você. O segundo ponto dessa mensagem é: o cristão, nós como cristão, devemos prosseguir em direção ao céu. Isso é muito interessante. Como eu falei, a nossa caminhada, o objetivo final é chegar no céu. E esse aipomen significa também prosseguir, nos dá uma margem justamente que é de perseverança. Porque perseverança também é prosseguir. Se eu estou prosseguindo, se eu estou caminhando, estou perseverando, senão eu parava. O crente ele não pode parar diante das lutas. As lutas vieram para tentar parar os crentes. Mas nós temos, meus irmãos, nós temos um Deus que ele luta por nós, que Ele intercede por nós, que Ele vai conosco ali em cada caminhada. Cada passo que nós demos, Ele está conosco. Nenhum passo na sua vida, não pense que Deus esqueceu de você. Nenhum passo que você der, você está dando sem Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Não é só um dia que Ele está conosco, não é só um minuto que Ele está conosco. A Bíblia nos garante que todos os dias, até a consumação do século. Interessante que quando o povo de Deus passava por dificuldade, e nós como passamos, nós lembramos assim: de onde virá o meu socorro? Tudo isso a palavra de Deus tem resposta. Salmo 121, versículo 2. Olha que interessante. De onde virá o meu socorro? Aí a palavra de Deus vai dizer, imediatamente vai dizer, o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Nesse momento de crise, nesse momento de luta, o nosso socorro, muitas vezes nós pensamos que o nosso socorro vem do médico, muitas vezes nós pensamos que o nosso socorro vem do cientista, muitas vezes nós pensamos que o nosso socorro vem dos governantes, muitas vezes nós pensamos que o nosso socorro vem do nosso vizinho, vem da nossa família, mas a Bíblia diz que o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, fez a mim e a você, preparou esse momento para que nós estivéssemos falando da palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, você que me ouve nessa noite, muitas vezes se não fosse essa disseminação desse vírus no Brasil, você não estava ouvindo a palavra de Deus agora, como você está ouvindo. Irmão, em tudo nós temos que dar graça, em tudo nós temos que agradecer ao Senhor. Nós passaríamos por essa situação. A Bíblia diz, João 16, 33, no mundo teríamos aflições, passaríamos por essa situação. Mas se estivéssemos com o Senhor, passaríamos vencendo. A presença do Senhor em sua casa, ela faz toda a diferença. Eu lembro do rei Davi, quando ele assume o reinado de todo Israel, ele vai atrás de um objeto que tinha sido roubado pelos filisteus, e tinha um tempo fora do povo de Deus, um objeto chamado a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava justamente a presença de Deus, né? E Davi, naquela perseverança, ele falou, olha, eu vou recuperar a presença de Deus para trazer para a minha nação. Davi, quando ele assume o reinado, ele tem aquele sonho de buscar, de recuperar a presença de Deus. Ele fala, olha, eu vou buscar essa presença porque se eu não governar com a presença de Deus do meu lado, o meu reino vai ser um reino destruído. Porque ele sabia que a presença de Deus, ela faz diferença na vida de qualquer um. E ele perseverou também em buscar a presença de Deus para casa, para a nação dele, e levou a presença de Deus e fez diferença naquela nação. A gente vê exemplo de vários homens que perseveraram ali também em buscar o Senhor, perseveraram na presença do Senhor, perseveraram ali em estar ali buscando todo dia o Senhor, não se esmoreceram na trajetória, porque ele tinha um alvo. Ele prosseguiu, ele entendeu, meus irmãos, aquilo que nós estamos entendendo nessa noite, que devemos prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. Josué e Caleb, eles tinham um alvo, terra prometida. Nós temos um alvo, vida eterna, céu. Josué e Caleb passou por tanta dificuldade que nós passamos hoje também. Muitos daqueles
irmãos daquela época ali, Josué e Caleb, não conseguiram. Mas Josué e Caleb, ele perseveraram, eles passaram por sofrimento, eles passaram por angústia, eles passaram por guerra, eles passaram por luta, mas eles perseveraram, eles prosseguiram. E eles não só chegaram na vida eterna, na terra prometida, mas eles também conseguiram a vitória. A vitória dele foi chegar na terra prometida. Ele não só viu a terra prometida, ele tomou posse da terra prometida, porque perseveraram em seguir, em servir ao Senhor, em fazer as boas obras. E nós temos hoje essa oportunidade, meus irmãos, você que está me ouvindo nessa noite, de também fazer como Josué e Caleb, perseverar, independente das lutas, independente de circunstância, independente, meus irmãos, de muitas vezes nós ficarmos com medo, que é normal diante da situação que nós estamos passando. Mas eu te convido nessa noite a perseverar, a prosseguir, a olhar para o alvo, a fazer como o Super-Homem nos anos 70. Lembra daquele Super-Homem dos anos 70 que ele falou assim: o alvo e avante. Ele tinha um alvo, ele tinha que prosseguir, ele tinha uma missão a ser cumprida. E nós, como crentes, temos uma missão a cumprir, né? É conseguir conquistar a nossa terra prometida. Para isso nós devemos ter que passar por essa dificuldade, por essas lutas. Mas eu finalizo dizendo que o que a Bíblia diz, que Jesus falou para aquele discípulo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que eu quero trazer um conselho de ânimo para meus irmãos, você que me ouve nessa noite: não desanime diante da circunstância, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló? Não desanime diante de tantas coisas que se levantam contra a sua vida. Imagine que o povo de Deus ali diante de Faraó e seus cavaleiros, quando ele chega naquele momento ali, vê aquele mar aberto lá, aquele marzão lá, e ele não tinha para onde correr. O que foi que Deus fala com Moisés? Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Devemos prosseguir para o alvo, devemos marchar. A nossa vitória, meus irmãos, já está garantida no Senhor. O Senhor já pagou o preço. Quando ele falou ali na cruz do Calvário, está consumado. Estava consumada a minha vitória, a sua vitória. Agora devemos prosseguir, devemos agarrar. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que possamos nessa noite, diante dessa mensagem do Senhor para mim e para a sua vida, a gente ter uma renovação espiritual da nossa mente. Possamos ser renovados no nosso espírito, na nossa mente, no nosso físico, para que possamos nos fortalecer, para continuar caminhando. Eu sei que os dias são maus, né? Estamos vivendo um dia mau realmente, mas quando nós estamos perseverando no Senhor, quando nós buscamos nos vestir do Senhor, nos revestir dele, nós conseguimos vencer esse dia mau, esse dia que está passando, esse dia, esse temporal que está sobre a nossa nação. E depende de cada um de nós nos unirmos, como a igreja primitiva se uniu, perseveravam ali unânime, no partir do pão, na leitura da palavra, nas orações. E aí eles saíram vencedor e fizeram história, como a história está em Atos. Para quem quer ler a história de Atos lá, que a gente conhece um pouquinho da unidade daquela história primitiva. E mesmo em nossos lares, mesmo em nossas casas, nós devemos estar assim unidos mesmo, apesar da saudade, apesar da vontade de estar mais junto, né? Que nós temos essa necessidade de estarmos juntos, né? Eu estou sentindo falta disso, mas que essa palavra ela nos traga um novo ânimo, que possamos perseverar no Senhor, né? Que essa palavrinha que eu li aqui no grego ali, aqui os irmãos nunca esqueça, aipomen, né? Que é prosseguir, resistir, né? Nunca desistir, mas persistir hoje, amanhã e depois. Que Deus assim aplique essa palavra em nosso coração, nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, e amanhã e depois da manhã, e aí dia seguinte, dias melhores, dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Mas eu queria também deixar um abraço para meus irmãos, né? Eu não posso esquecer de nenhum, né? Minha irmã Marli, que eu tenho certeza que está assistindo essa mensagem nessa noite. Deus abençoe a sua vida.
irmã Marli, que eu tanto amo, minha irmã Zezé, Valdelice, Elici, a irmã Michele, minha irmã Glória, minha irmã Isabel, o Nilson, Renato, meu irmão Márcio, meu irmão Vitor, Vinícius, olá Vinícius, Pedrinho, Kathleen, Maísa, Maria, Laís, Priscila, Eduarda, né, Júlia, né, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não vejo a hora de estarmos novamente juntos, né, para nos confraternizarmos dessa vez. Assim que voltarmos, vamos nos confraternizar para que possamos matar essa saudade. Minha vontade ela está juntinho com meus irmãos, abraçando, beijando, resenhando, é o que nós gostamos de fazer, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar nos revestindo do poder do Senhor em nossos lares, né? Que essa palavra possa ter possa fazer uma diferença em cada coração que está ouvindo nessa noite. Deus abençoe e tenha um ótimo e maravilhoso uma ótima, maravilhosa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.